Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Só antes da leitura do meu voto em separado, eu queria esclarecer um procedimento da reunião. Nós vamos ter a leitura do meu voto em separado, ouvimos o voto do deputado Gilmacy e o debate se dará no voto do Gilmacy e no meu voto, ou como é que o senhor vai proceder à discussão dos votos? Após a leitura dos dois, nós vamos abrir a discussão. Após a leitura dos dois relatórios, deputado Paulo Fiorilo, nós vamos abrir a discussão da matéria. E nós votaremos o relatório ou o voto em separado, o relatório do deputado Gilmacy ou o voto em separado apresentado por Vossa Excelência. Sei, mas a dúvida eu me inscrevo também para debater o do Gilmacy? Não, é uma discussão única. Perfeito. Nós teremos uma única discussão. Cada deputado terá a leitura. 10 minutos. Agora, Vossa Excelência tem o direito à leitura do relatório em separado. Vou ler, eu não tenho tempo. Eu tenho não, tempo não. Leitura, fica à vontade, deputado. Obrigado. Reunião conjunta, comissões de assuntos metropolitanos e municipais e de fiscalização e controle. Voto em separado ao projeto de decreto legislativo número 3 de 2020. Por meio da mensagem A, número 008 de 2020, de 23 de março de 2020, o senhor governador do Estado de São Paulo solicita dessa Assembleia Legislativa o reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, autuado o processo e publicado o ofício do senhor governador, foram encaminhados os autos à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para o quanto disposto no parágrafo 2º do artigo 259-A do Regimento Interno. O projeto do decreto legislativo número 3 de 2020 foi apreciado e votado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O decreto trata das medidas previstas pelo artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa, em estado de calamidade pública, a suspensão das normas de gasto com o pessoal da dívida pública e limitação e empenho, contingenciamento, reproduz o artigo na íntegra. Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, pela Assembleia Legislativa, na hipótese do Estado e municípios, enquanto perdurar a situação. 1. Serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas no artigo 23, 31 e 70. 2. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenhos previstos no artigo 9. O governador do Estado já publicou o decreto de contingenciamento no valor de 7,7 bilhões. Proposta do governo federal em tramitação no Poder Legislativo prevê reduzir o superávit primário de 9 bilhões para estados e municípios para 0. A nobre relatora Carla Morando buscou melhorar a redação proposta pelo governo e incluiu um grupo de trabalho de acompanhamento desta crise. E queremos sugerir que se cite no decreto o critério e a proporcionalidade visando garantir a pluralidade do grupo de trabalho. O governo do Estado, na justificativa para essas medidas, que foi apresentada pelo secretário Henrique Meirelles, aponta que 3% do PIB brasileiro, um pouco inferior à previsão do Centro de Macroeconomia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, que prevê a contração de 4,4%, prevê a queda da atividade da indústria em 16,5% e do comércio de 6%. O governo estadual não informa se o PIB paulista irá cair na mesma proporção e previu uma queda de receita de 10 bilhões. Prevê ainda que a queda de 1% do PIB, a receita, é afetada em 1,4%, como se vê nos textos apontados. A mensagem menciona a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspende o pagamento da dívida com a União, que reduzirá o gasto de São Paulo em 1,2 bilhão por mês. Em 6 meses, representará 7,2 bilhões e, se for prorrogado até o final do ano, 12 bilhões.
O Plano Federal menciona a securitização de dívidas garantidas, prazo máximo de operação de 20 anos, com 1 ano de carência, que teria impacto de 20 bilhões. O governo federal irá repor as perdas do FPE e do FPM com transferência de 4 bilhões por mês, e sobre esse ponto o governo paulista não se manifestou e deveria ter mecanismos de compensação de queda de receita, de impostos, como um quarto do ICMS e metade do IPVA para os municípios. Diante da gravidade, da gravíssima situação que vivemos e da necessidade de facilitar a ação do Estado para salvar vidas, o que nos leva a propor o seguinte projeto de decreto legislativo número 3/2020. Reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2020, o estado de calamidade pública do Estado de São Paulo em função da pandemia do coronavírus, Covid-19, e dos impactos econômicos decorrentes da pandemia. A Assembleia Legislativa de São Paulo decreta: artigo 1º, fica reconhecido, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2020, objeto do decreto número 64.879, de 20 de março de 2020, exclusivamente em função da pandemia de coronavírus, Covid-19, bem como dos impactos econômicos decorrentes da pandemia e nas ações de proteção social às pessoas mais vulneráveis. Artigo 2º. Caberá ao Tribunal de Contas do Estado o controle e a fiscalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade pública na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos atos administrativos, da despesa e de sua execução, devendo as medidas a serem adotadas pelo chefe do Poder Executivo Estadual e pelos agentes do governo do Estado de São Paulo, em todos os níveis, serem destinados exclusivamente às iniciativas necessárias à prevenção e ao combate à pandemia de coronavírus Covid-19, bem como a mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia e nas ações de proteção social às pessoas mais vulneráveis. Artigo 3º. Sem prejuízo do exercício pelas comissões da Assembleia Legislativa das competências que lhes confere o regimento interno, fica criado o grupo de trabalho composto por 6 senhoras deputados e senhores deputados na qualidade de membros efetivos igual número de substituto, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal, a execução orçamentária e financeira das medidas pertinentes à emergência da saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Parágrafo único. Caberá ao presidente da Assembleia Legislativa regulamentar as atribuições e o funcionamento do grupo de trabalho, bem como designar os respectivos membros, respeitada a proporcionalidade das bancadas partidárias da Casa. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2020. Isso posto, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo proposto. Obrigado, senhor presidente.